Olá pessoal, graça e paz, mais um vídeo em nosso canal. Caso você não seja inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, compartilha, que essa palavra vai abençoar muitas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento. Quando você lê a Bíblia cuidadosamente, você verá que essa é a vontade de Deus para o seu povo. Crescimento espiritual e em todas as outras áreas. Porque o conhecimento de Deus é progressivo. A Bíblia nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E talvez você se pergunte, por que crescer, amadurecer? Porque tem coisas que nós só vamos desfrutarmos se nós crescermos, se nós tivermos uma certa maturidade. E o texto que eu quero deixar com os irmãos está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Vamos acompanhar. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber. Não vos dê alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Perceba que ele está falando do homem natural, que não aceita as coisas do Espírito de Deus, não conhece as coisas de Deus. E já em contrapartida, ele fala do homem espiritual, que é o oposto. Aceita as coisas de Deus, conhece a Deus. Mas a igreja de Corinto, ele vai denominar como carnal. Ou seja, vocês não são naturais, mas também não são espirituais. Carnais, ou crianças em Cristo Jesus. E ele fala, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Aí vai falar, por que eles não receberam alimento sólido? Porque ainda sois carnais. Lá no livro de Hebreus, irmão, no capítulo 5, no versículo 14, nos diz que o alimento sólido é para os adultos. E o que é o alimento sólido? Isso pode abranger, significa a revelação de Deus com respeito às Escrituras, porque tem coisas, irmãos, que é o próprio Espírito que vai nos revelar. Certa vez, Pedro, sendo questionado com respeito ao Senhor Jesus, ele diz, tu és o Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então tem coisas que é Deus, como no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, nos diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, talvez aí no seu coração há interrogações, mas Deus tem a resposta, porque Ele sabe de todas as coisas. Daniel 2, 22, Ele conhece o profundo e o escondido. Sabe o que está nas trevas e com Ele mora a luz. E voltando para esse texto, ele fala dessas três pessoas. O homem natural, que não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem espiritual, que é o oposto, ou seja, aceita. E ele denomina a igreja de Corinto como carnal, ou crianças em Cristo Jesus. Se você ler o contexto, você verá que estava tendo divisão. Ciúmes, um grupo falava que era de Paulo, o outro grupo era de Pedro, outro de Apolo, outro de Cristo, enfim, estava tendo contendas. E Jesus nos ensina que o reino de Deus, para que ele possa avançar, tem que ter unidade, e unidade não está perto, unidade está dentro. Uma casa ou um reino dividido não subsiste. E Paulo, ele denomina essa igreja carnal, criança. E eu faço uma pergunta para os irmãos, será que nós temos crescido com desrespeito à palavra de Deus, a maturidade qual Deus espera de cada um de nós? Porque só vamos desfrutar de certas coisas da parte de Deus se nós crescermos, se nós amadurecermos, porque o alimento sólido é para os adultos. Na verdade, eu e você, como filhos de Deus, já somos abençoados. Está escrito no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3,
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, já somos abençoados. E talvez você pense, se eu já sou abençoado, então por que eu não vejo a bênção na minha família? Por que eu não vejo a bênção financeira? Por que eu não vejo a bênção sentimental? A verdade é que muitos ainda são crianças. Porque a bênção com a pessoa errada pode destruir ela. Lembre do filho pródigo? Ele diz, pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai o entregou. E foi questão de tempo, foi tudo por água abaixo. Então, meu irmão, chegou o tempo de crescer, de avançar. É a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Porque somos abençoados por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Mas só vamos desfrutar de certas coisas se nós amadurecermos. Certa vez alguém disse, Deus não está preparando algo para você. Deus está preparando você para algo que já está preparado. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Porque lá em Gálatas fala, no capítulo 4, se não me engano, no versículo 1, que enquanto o herdeiro for menor de idade, ou seja, criança, em nada difere do escravo. Mesmo ele sendo senhor de tudo. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Tudo pertence a ele. Mas pelo fato dele ser criança, ele não pode desfrutar, ele não pode usufruir. Então chegou o tempo de você avançar, chegou o tempo de você crescer. Você não é vítima, você é filho de Deus. Avance, porque Deus é contigo. A gente tem que parar de ser menino na fé, de mimimi, oba-oba, crente Nutella. Se você quer crescer, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer calúnia, você vai sofrer diversas coisas, porque está escrito que todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E às vezes nós queremos ser ungidos. Na verdade nós já somos ungidos, mas nós não passamos pelo processo. A maioria de nós, eu não vou generalizar. Que processo? O processo de amadurecimento, de crescimento. Porque quando Davi foi ungido, ele não voltou para o palácio, ele foi para o campo. Então você quer ser ungido, mas você não quer ser perseguido, você não quer ser forjado, você não quer tratar seu caráter. Mas Deus está mais interessado no que está aqui dentro, do que está fora. Porque Deus trabalha primeiro em nós para depois trabalhar através de nós. Eu não sei se você é pai, mãe. Se você é pai, mãe, você confiaria os seus filhos na mão de qualquer pessoa? Eu acredito que não. E por que Deus vai confiar qualquer coisa em suas mãos? Se você não crescer, se você não avançar, você não desfruta de certas coisas. Tem muito crente semelhante ao Peter Pan. Você já assistiu o Peter Pan? Que ficava naquele mundo, só queria voar. A criança infinita. Tem muitos Peter Pans dentro das igrejas. Não querem responsabilidade. Não querem crescer. Não querem amadurecer. Mas Deus está me chamando. Deus está chamando você para um novo tempo. Para a gente desfrutarmos do alimento sólido, é necessário um amadurecimento. A igreja de Coríntios, ela era usada muito nos dons, mas não tinha fruto. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Por isso que Jesus diz que naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, eu não expulsei demônios em teu nome, Senhor, eu não fiz milagres, Senhor, eu não profetizei. E Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Ele não disse, eu conheci você, depois você se perdeu. Não, eu nunca vos conheci. Agora, esse texto tem que mexer com as suas estruturas. Por quê? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Lá em Isaías fala que ele anuncia o fim desde o início. Então, ele já sabe de tudo. E por que ele diz, eu nunca vos conheci? Eu nunca vos conheci como um cristão. Eu nunca vos conheci como filho de Deus. Então, é o tempo de amadurecer.
Três classes de pessoas: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Quem é você? Deus te chama para um novo tempo. Mas recapitulando o que eu disse, você só vai desfrutar de certas coisas se você amadurecer, se você crescer, se você desenvolver, porque Deus só vai liberar poder, unção, graça, revelação para aqueles que amadurecer. Então, concluindo, Paulo chama os irmãos de Coríntios de crianças. Leite em Cristo vos dê a beber. Esse mesmo Paulo, nesse mesmo livro, mais na frente ele fala: quando eu era menino, pensava como um menino, falava como um menino, agia como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que você precisa colocar de lado para você crescer? Porque tudo está aqui, irmão. Jesus disse que os mistérios do reino de Deus é dado a nós. O que é um mistério? Um enigma. Mas através do Espírito Santo nós adquirimos conhecimento, aprendemos e avançamos. E conforme nós amadurecemos em Deus, Deus vai liberando, Deus vai abençoando. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas que querem prosperar financeiramente, mas não sabem lidar com o salário mínimo. Como é que Deus vai dar mais dinheiro? Tem pessoas que querem casar, mas não arrumam a cama. Tem pessoas que querem um ministério, mas não lê, não estuda, não faz um curso para aperfeiçoar o conhecimento, para adquirir sabedoria, porque lá no livro de Provérbios é o que mais diz: adquire. Essa palavra adquire é sinônimo de comprar, é você investir em você. Ninguém mais do que Deus está interessado no seu crescimento. E quando você crescer, você pode ter certeza, as coisas naturalmente vão acontecer na sua vida. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 4, no versículo 18, que a vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, meu irmão, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.